Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 217 do nosso curso de Matemática Básica, né? E hoje estamos começando a playlist Geometria Plana. Então, nas últimas 3 aulas, nós iniciamos uma outra playlist que era Fundamentos de Geometria. Nós fizemos aquelas 3 aulas apenas para nos embasar, para nós entrarmos nessa playlist de Geometria Plana. No momento oportuno nós vamos retornar àquela playlist de Fundamentos de Geometria e aí vamos dar continuidade ao que nós desenvolvemos ali e nos aprofundar naquela parte. Mas aquele início foi apenas para nós podermos trabalhar com a Geometria Plana, porque nós temos diversos conceitos e postulados aí, né, que seriam necessários aí para a gente iniciar trabalhos com a Geometria Plana. Bom, na aula de hoje nós vamos começar com o conceito mais básico aí para começar na geometria plana, que é o conceito de ângulos. Bom, nós vamos definir ângulos de uma maneira bastante interessante, acredito que dará uma clareza muito grande do que significa de fato o ângulo, né? Como é que se define ângulo. Então nós vamos começar com a definição de ângulo convexo, que vai ser aí a união de duas semirretas distintas, de mesma origem e não opostas, em conjunto com a região convexa do plano por elas delimitada. Bom, pessoal, primeiramente, né, parece ser uma definição bastante rebuscada e, de fato, ela é uma definição que está extensa, né, bastante extensa, porque nós procuramos ser o mais rigorosos possíveis aqui com essa definição para que fique bem claro o que significa ângulo dentro do nosso contexto. Primeiro, nós estamos fazendo uma divisão, ângulo convexo, e depois nós vamos falar em ângulo não convexo, mas uma coisa de cada vez. Ângulo convexo, portanto, vai ser o seguinte, vamos frisar os termos aí, né, para a gente entender bem. É a união, né? Então, união de duas semirretas. Então, por aqui vocês veem por que é a importância de nós termos trabalhado primeiro aquelas aulas de Fundamentos de Geometria, que nós vimos aí o conceito de semirreta, o postulado da separação de retas, tudo isso aí, né? Também é importante dizer que essas semirretas têm que ser distintas, de mesma origem, ok? Mesma origem. Estou grifando aqui termos, pois todos os termos são muito importantes. Não opostas, também são não opostas. Mesma origem, não opostas, em conjunto, ou seja, união dessas duas semirretas, com, né, em conjunto, com, junto, né, com a região convexa do plano, por elas delimitada. Bom, qual que é a ideia? Então nós temos duas semirretas de mesma origem, origem O, por exemplo, aqui, né? Elas são distintas, duas semirretas distintas, de mesma origem e não opostas, tá? O que significa que nós não poderemos, para essa definição, não poderemos ter essa situação, ou seja, não podem ser opostas, não pode ter essa situação, ela não pode ocorrer dentro dessa definição, depois a gente vai generalizar. Mas por enquanto não pode ter essa situação e elas também têm que ser o quê? Voltando aqui um pouquinho, tem que ser distintas. Então nós também não podemos ter essa situação de termos essa semirreta e esta outra semirreta coincidindo, né, com esta, duas semirretas, né, idênticas, digamos, coincidindo. Fiz um pouquinho separado só para vocês entenderem, né, mas seriam idênticas. Então essa situação nós também não teríamos, porque elas teriam que ser distintas. Duas semirretas, então, distintas, mesma origem, não opostas, tá ok? Em conjunto com a região convexa do plano por elas delimitada. A ideia é a seguinte, essas duas semirretas, elas delimitam duas regiões do plano. Nós temos esta região aqui, que, entre aspas, vamos dizer que é uma região menor, não dá para dizer que é menor porque ela também é infinita, lembrando que essas semirretas, elas seguem infinitamente, né? Isso aqui é um modelo, apenas uma representação. Então nós temos esta região e esta outra região aqui maior. Então, em conjunto com a região convexa. Então, a região convexa vai ser esta aqui. Por que esta região aqui? Vamos achurar aqui essa região. Por que essa região aqui ela é tida como convexa? Porque dados dois pontos quaisquer, nesta região, a junção deles por meio de um segmento de reta resulta em um segmento que está dentro da região. Então, ela é uma região convexa. Nós comentamos isso, inclusive, na aula passada, na aula de Fundamentos de Geometria, a aula 216, nós comentamos esse conceito de
convexa, né, e não convexa também, ou côncavo, né, mas a gente já vai voltar a falar do não convexo também. Mas, então essa região é convexa. Então olha que interessante, então a definição de ângulo vai ser o quê? A união das duas semirretas em conjunto com esta região convexa aqui. Então, isto é ângulo convexo, ok? Então essa vai ser a definição de ângulo convexo. Alguns materiais definem apenas o ângulo como sendo as semirretas, e aí a região passa a ser chamado interior do ângulo, tá? Então define o interior do ângulo. Então a gente não, a gente vai definir o ângulo como sendo o conjunto das semirretas em conjunto com o interior, né? Mas aí a gente vai falar em ângulo convexo. A questão de nomenclatura, nós temos o seguinte aqui. Vamos apagar primeiro esse segmento, né? Que a gente usou só para comentar aí que a região é convexa, né? E outra coisa, vai estar implícito para a gente que é sempre essa região. Então eu vou apagar esse achurado aqui, mas sempre é importante observar que inclui a região aí, ok? Então no nosso conceito, né, de ângulo, está inclusa a parte de dentro ali, digamos, a parte convexa, né, o ângulo convexo. Então a gente vai ter que inserir alguma nomenclatura aqui, que é a seguinte, né? Aqui nós temos o O, né, que é, no caso, a chamada origem, né, a mesma origem, e a gente toma um ponto em cada uma das semirretas. Então, por exemplo, aqui digamos que a gente tem um ponto A nesta semirreta, e aqui um ponto B nesta outra semirreta. Então a ideia é a seguinte, o ponto O, ele é chamado de vértice. Então quer dizer, o vértice do ângulo é o ponto O. É essa mesma origem, né? É o chamado vértice. As semirretas OA e OB, nós já vimos nas aulas anteriores aí, né? Na aula passada em particular, que essa notação para semirretas, né? OA e OB, nós vamos chamar de lados. Né? Lados do ângulo, sempre do ângulo, né? O O é o vértice do ângulo, o OA e o OB são lados do ângulo, e o ângulo em si, nós vamos denotar da seguinte forma, nós vamos pegar um ponto em uma semirreta, a origem, ou chamado vértice, e um ponto na outra semirreta. O vértice, ou a origem, tem que estar sempre no meio, né? Então nós vamos escrever dessa forma, A, O, B, com o chapeuzinho no vértice, né? Ou na origem. Então, o ângulo AOB. Então, ângulo, né? Essa é a notação para ângulo. Então, este é o ângulo AOB, ok? Poderíamos também ter escrito BOA, né? Daria na mesma, poderia ter escrito assim também. Mas o importante é sempre deixar o vértice no meio e em cada extremidade aparecer um ponto de cada semirreta, ok? Que compõe o ângulo aí. Existem alguns materiais que em vez desse chapeuzinho aí, ele utiliza uma outra notação, né? Que é esta aqui. Em vez do AOB, por exemplo, né? Então, quer dizer, AOB é uma notação, esta outra notação aqui, AOB. Aí não coloca o chapeuzinho, mas coloca uma espécie de um símbolo indicando o ângulo aqui na frente. E alguns materiais ainda, em vez desse símbolo, colocam AOB, né? E colocam um arco aqui indicando o ângulo, né? Mas são notações alternativas aí. Aí não coloca o chapeuzinho. Nós, né, neste curso, nós vamos preferir usar o quê? Essa notação aqui, né? Como a gente comentou aqui, tá? Mas só para vocês verem que existem outras notações que outros materiais utilizam também, ok? Nós acabamos de mostrar a definição de ângulo convexo. Exigimos nessa definição duas coisas importantes aqui, em particular, que essas semirretas sejam distintas e que elas sejam não opostas. Nós podemos generalizar, então generalizando, né, este conceito de ângulo convexo, nós temos também o caso do ângulo nulo. Ângulo nulo, depois que nós falarmos em medida de ângulo, vai ficar até mais claro isso aqui. Mas o ângulo nulo seria essa situação em que nós temos duas semirretas. Eu vou desenhar uma embaixo da outra, mas na realidade elas seriam semirretas coincidentes, ok? Então, semirretas coincidentes.
coincidentes. Então nós generalizamos isso aqui também para retas, semirretas, né? Coincidentes. Então aqui seria uma mesma semirreta. Eu desenhei separado só para poder fazer a ilustração aí, ok? Então elas seriam semirretas coincidentes. Então nós estamos generalizando. Observe que quando nós pensamos em duas semirretas coincidentes, nós podemos desenhar assim, né? Uma única semirreta, porque elas coincidem, né? Então aqui, por exemplo, podemos pensar que a origem está aqui, né? O ponto A está aqui, por exemplo, e o ponto B está aqui, né? Poderia ser dessa forma. Também podemos escrever o ângulo AOB, mesma notação, né? Mesma notação, AOB, mas nesse caso é um ângulo nulo. Observe que nessa situação, este ângulo vai ser apenas essa semirreta, né? Que ela coincide com a outra. E isso aqui também vai se constituir numa região, né? Num conjunto convexo, né? Porque quando nós pegarmos quaisquer dois pontos de uma reta e unirmos, esse segmento pertence à reta, esse segmento está contido na reta, portanto, esse conjunto, uma semirreta, né, constitui um conjunto convexo. Então, inclusive a gente comentou isso aí nos postulados de separação que nós vimos aí na aula 216, né? Postulado P7, na verdade. Enfim, então nós temos aí o conceito de ângulo nulo. Além do ângulo nulo, nós generalizamos também para o chamado ângulo raso. Bom, o ângulo raso, aí no caso as semirretas, elas vão ser opostas. Então aquela situação que nós tínhamos comentado que ela não seria prevista por essa definição, mas agora nós generalizamos, né? Então semirretas opostas seria essa situação em que nós temos duas semirretas exatamente opostas. Então aqui estaria o vértice, né? Aqui um ponto A, um ponto B, também usamos essa notação AOB, por exemplo, nesse caso aqui, sempre colocando o vértice no meio. Então semirretas opostas, chamado ângulo raso. Então nós generalizamos esse conceito de ângulo convexo. Note que nesta situação, a região definida, por exemplo, se nós pensarmos que o ângulo, né, seria o conjunto dessas duas semirretas em conjunto com essa região de cima aqui, de cima da lousa, né? Mas poderia ser a região de baixo também, porque esta reta ela separou o plano, né, de uma maneira totalmente simétrica, digamos. Então, as duas regiões são convexas nesse caso. De certa forma, faz um certo sentido tirar esse conceito de ângulo raso dessa definição, porque aí, como esta região de cima e essa de baixo ambas são convexas, então poderia causar uma confusão, né? Saber qual que é o ângulo, se é esta região de cima ou a região de baixo. Mas enfim, vamos generalizar isso aí, entender, por exemplo, que é a região de cima, uma das regiões, quaisquer, né? Veja que essa região ela é convexa, então também nós podemos extrapolar aí, né? Então nós já temos aí ângulos, né? Convexos, falamos no ângulo nulo, falamos do ângulo raso, agora vamos discutir também o ângulo que não é convexo. Bom, agora o conceito aqui de ângulo côncavo. Ângulo côncavo, primeiramente, né, côncavo seria um sinônimo aí de não convexo. Okay? Então côncavo é a mesma coisa que não convexo. Teria o hífen aqui, né? Não convexo. Então, o ângulo côncavo é a união de duas semirretas distintas também, de mesma origem e não opostas, em conjunto com a região côncava do plano, por elas delimitada. Então, a mesma ideia, né? Vou até fazer um desenho parecido aqui com o que a gente fez, no caso de ângulo convexo, que a gente tem a origem, O, A e B aqui nesta outra semirreta. Só que agora, a região que está em voga aqui, a que nos interessa, é a região côncava, ou seja, a região não convexa, que seria esta região aqui fora, né? Fora, bem entendido aí, né? A gente não tem parte de fora e parte de dentro. Então, esta região, digamos, maior, entre aspas, né? Porque esta região, ela não é convexa. Quando nós pegamos, por exemplo, este ponto aqui e este, né? E unimos, nós passamos por fora da nossa região. Então essa região ela é côncava, ela não é convexa, ok? Então essa é a ideia de ângulo côncavo. Bom, e também nessa situação do ângulo côncavo,
a notação seria também o ângulo AOB, né? Ou BOA, como nós comentamos. Agora, no caso dessas exigências aqui de semirretas distintas e não opostas, a análise, para nós generalizarmos, tem que ser um pouquinho diferente, né? Se elas forem coincidentes, né? Se forem duas semirretas coincidentes, vamos imaginar que as duas semirretas estão aqui coincidindo, né? Ou seja, a definição exige que sejam distintas, vamos imaginar que elas são coincidentes. Então aqui está a origem, né? Então aí o nosso ângulo seria, nós poderíamos pensar, né, nesta região toda aqui, né? Essa região maior. Mas essa região, uma vez que o ângulo é definido como sendo o conjunto da região côncava do plano, em conjunto com a reta, de fato esta região aqui ela é côncava. Por quê? Quando nós pegamos um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo, este segmento ele vai passar pela semirreta, que não está fazendo parte da região, porque nós consideramos a região, nós não consideramos a semirreta. Então, de fato, faria sentido, né? Mas aí o ângulo seria toda essa abertura aqui, né? Toda essa abertura. Então seria o ângulo de uma volta. Quer dizer, o ângulo aí seria esta região aqui, né? O plano todo, praticamente sem esta semirreta, em conjunto com a semirreta. E aí, no caso, o ângulo seria o plano todo, mas considerando a origem, então a notação seria a mesma, né? Seria A, O, B. E quando as semirretas forem opostas, e aí nós temos duas regiões convexas. Aí não faz sentido pensar que o ângulo seria côncavo aqui. E de fato nós já comentamos essa situação no caso de ângulo raso, né? Então não há necessidade de nós tratarmos dessa situação de retas opostas no caso de ângulo côncavo, ok? Bom, agora nós retomando, né, as classificações que nós fizemos, nós temos aqui a generalização que nós fizemos de ângulo nulo, né? Este ângulo seria o ângulo nulo, o nulo. Este ângulo seria o ângulo raso, né? E este ângulo seria o ângulo de uma volta, né? Seria a volta completa. Vamos colocar assim, a volta completa. Esses três casos primeiros aqui seriam, de certa forma, aí, ângulos convexos, né? Esses dois aqui nós vimos que não entrou na definição, depois a gente generalizou. E esses dois aqui seriam casos de ângulos côncavos ou não convexos, e também essa situação nós generalizamos. Agora, um detalhe aqui é o seguinte, né? Aqui nós temos duas retas coincidentes, nós estamos pensando no ângulo nesta região aqui. Então nós não marcamos nada. Este caso aqui, ele poderia confundir com este. Eu falei que este aqui seria ângulo côncavo e esse seria ângulo convexo. Mas, a princípio, se nós pensarmos nesta parte de dentro aqui, aqui nós temos um ângulo convexo. E se nós pensarmos na parte de fora aqui, nós temos um ângulo côncavo. Então, para não criar essa confusão, nós costumamos colocar o ângulo e colocar esse símbolo aqui. Quando nós colocamos este arquinho aqui, nós estamos indicando que a parte que nós queremos, que nos interessa, é esta parte menor aqui, digamos, né? Essa parte a parte que nos interessa é essa parte convexa. Aqui, nesse caso, nós podemos colocar aqui em cima, para indicar que a parte que nos interessa é esta aqui. Se colocássemos embaixo, seria essa parte aqui. Mas, repetindo, né? Esse caso seria simétrico. E esta parte aqui, como nós estamos falando de ângulo côncavo, né? Nessa situação, o ângulo que nos interessa seria este aqui. Então, esta região côncava, né? Que nos interessa. E esta região aqui, né? Para diferenciar justamente desta, que nós não colocamos nada, nós teríamos que colocar esse arco aqui para indicar que é uma volta completa, né? Uma volta completa. Ok? Então é interessante utilizar também esse sinal gráfico aí, né? Para a gente diferenciar, por exemplo, essa situação desta, né? Para a gente deixar claro ao que a gente está se referindo. Porque, caso contrário, a gente teria que ficar achurando, né? Ficar pintando a região de fora, ou a região convexa ou côncava. Esse arquinho que a gente coloca, ele já indiretamente ele já mostra pra gente isso aí.
Vou aproveitar esse desenho que a gente colocou aí para trabalhar o conceito de medida de um ângulo, né? Então, a medida de um ângulo, medida angular, né? A medida angular é a medida mais tradicional que nós vamos adotar na geometria plana, vai ser o grau. Quando nós trabalhamos com a trigonometria, nós vamos adotar outra medição, outra medida. Mas nesse momento é o grau que nós vamos trabalhar. E o grau, a indicativo dele é uma bolinha, né? Uma bolinha acima do número. Bom, para a gente entender o que seria essa bolinha, né? O grau é o seguinte: nós convencionamos que uma volta completa tem 360 graus. 360 graus é a volta completa, ok? Por que 360 graus? Uma mera conveniência. Por quê? Porque 360 graus, o 360 é um número bem interessante. Se vocês observarem, o nosso ano tem 365 dias, né? Mas se a gente pensar que os meses tivessem 30 dias, né? O mês comercial, digamos, o ano teria 360 dias. E o número 360, ele é um número bem interessante, porque ele é um número que tem vários divisores, é um número que auxilia nas contas, né? Imagina se a volta completa fosse, por exemplo, 257 graus, né? Então quanto que seria meia volta? Daria quebrado, daria conta com vírgula. Ao passo que, trabalhando com a volta completa em 360 graus, nós temos o nosso ângulo raso, vai ser 180 graus, né? Que é o ângulo meia volta, né? Olha só, e aqui nós teríamos então a meia volta. O ângulo nulo seria exatamente o quê? 0 grau. 0 grau. E aí nós temos os intermediários. O ângulo pode estar entre 0 e 180 graus, ele pode estar entre 180 e 360 graus. A ideia, nós não falamos ainda do conceito de circunferência, mas você já tem esse conhecimento do dia a dia, né? Nós vemos círculos, circunferências no nosso dia a dia. Então a ideia é nós pegarmos a circunferência, que seria a volta completa, e aí dividirmos como se ela fosse uma pizza, né? Como se fosse uma pizza que nós dividíssemos em 360 fatias. Então cada fatia é 360 avos da pizza, né? E ela corresponderia a 1 grau. E a partir daí nós temos outras medições, né? Então nós temos 0 grau, 180, temos as medições intermediárias. Vamos comentar duas coisas aqui nesta faixa de valores aqui de 0 a 180 graus. Bom, nós temos uma subdivisão das medidas dos ângulos aqui em ângulo agudo, que é o ângulo que está entre 0 e 90 graus, ângulo reto, que é o ângulo que mede exatamente 90 graus, e ângulo obtuso, que mede entre 90 e 180 graus. Bom, então a ideia é a seguinte: vamos começar pelo ângulo de 90 graus, né? O ângulo de 90 graus, nós vimos que meia volta é 180 graus, é o ângulo raso. Portanto, 90 graus é a metade de 180, portanto vai ser 1/4 de volta, tá? Então 90 graus é 1/4 de volta, ok? Então vamos fazer uma ilustração aqui do ângulo de 90 graus. Então qual que é a ideia do ângulo de 90 graus? Então aqui nós temos O, A e B. O, A e B, né? O ângulo nós indicamos como AOB, né? Este é o ângulo. A medida do ângulo nós utilizamos um M na frente, tá? Então nós colocamos medida do ângulo AOB igual a 90 graus. É o chamado ângulo reto. Por que é reto, né? Porque nós usamos aí nas nossas mesas, nossas cadeiras, né? Quando a gente está de pé, essa notação, essa ideia de perpendicularidade, né? Perpendicularidade, tá? Então, a perpendicularidade é formar 90 graus. A gente vai estudar isso futuramente, até na nossa outra playlist de Fundamentos de Geometria também. Mas, enfim, o conceito de perpendiculares, né? Então, quer dizer, AO e BO, as semirretas, ou os lados do ângulo, né? Seriam o quê? Perpendiculares.
perpendiculares. Então os lados são perpendiculares. E a notação é a seguinte, nós poderíamos colocar esse arco, né, que denota o ângulo, e escrever 90 graus aqui. Poderíamos escrever isso aí. Mas existe um símbolo próprio para o arco reto, né, o ângulo reto, que é o seguinte, nós não temos que colocar o número, o valor do ângulo, mas em contrapartida nós colocamos um quadradinho no canto com uma bolinha, com um pontinho no meio, tá? Então esse símbolo significa 90 graus, a gente não precisa escrever 90 graus aqui, tá? Então veja que é a quarta parte da volta completa. Então, quer dizer, uma volta completa ela vai andar 90 graus, 180, 270 e depois 360. Agora nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo entre 0 e 90. Eu fiz questão de colocar essa linha aqui, com o menor aqui, para indicar que não pode aparecer o igual aqui, né? Então é estritamente maior do que 0 e menor do que 90. Porque o ângulo de 0 graus é o ângulo nulo. O ângulo de 90 graus é o ângulo reto. Então o ângulo agudo é entre 0 e 90. Então vamos colocar um exemplo aqui, né, do ângulo agudo. Então o ângulo agudo, aqui está O, aqui A, né, e B, né, usando as mesmas letras aí. Nessa situação, este ângulo, como ele não é 90 graus, menor, então a gente tem que colocar o valor dele. Então vamos imaginar, por exemplo, que esse ângulo é 30 graus, menor do que 90 graus, né? Menor do que 90 graus, 30 graus. Então a medida desse ângulo AOB, nós indicamos 30 graus, ok? Então é o M e o ângulo no meio. Então veja que é importante, um detalhe aqui, que é o seguinte, né? A medida do ângulo AOB, nós temos que usar essa notação. Com a prática, né, a gente vai acabar usando assim, né? O ângulo AOB igual a 30 graus. Mas matematicamente isso aqui não fica correto, dentro de um rigor, né? Porque aí a gente está dizendo que o ângulo é igual a 30 graus, e não é correto, né? O ângulo ele tem uma medida de 30 graus. É a mesma coisa, eu, por exemplo, eu tenho uma altura. Eu não sou a altura. Eu tenho uma massa. Eu não sou a massa. O ângulo, mesma coisa, ele tem uma medida, ele não é a medida. Ele tem uma medida. Mas com a prática, né, tenho que ser sincero com vocês, com a prática a gente acaba utilizando, né, dessa forma aí, mesmo que equivocadamente, tá? Embora se for aí um texto mais formal que nós tenhamos que escrever, nós temos que colocar realmente desta forma aqui. Mas nesse momento vamos colocar o M para deixar a notação correta nesse momento. Por fim, nós temos o ângulo obtuso, né? O ângulo obtuso entre 90 e 180. Da mesma forma, menor aqui e menor aqui. Entre 90 aqui e 180. Então, maior do que 90 aqui e menor do que 180 aqui. Então, o ângulo obtuso seria essa situação aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, O, A, né? E B. E aqui vamos colocar um exemplo aqui, por exemplo, maior do que 90 graus, né? Então vamos imaginar aqui 140 graus, por exemplo, né? Então nós colocamos também medida de AOB igual a 140 graus. Vocês devem ter observado que eu coloquei aqui um alfa, né, e aqui um beta. De fato, né, muitas vezes nós não colocamos um ponto de cada semirreta, né? Eventualmente, nós podemos escrever somente assim, né? Nós podemos escrever somente as semirretas e colocar o 30 graus aqui. Então, digamos que esse ângulo seja o ângulo alfa, né? Então, nós podemos também usar que o alfa é 30 graus, por exemplo. Esse seria o ângulo alfa, né? Porque nós não temos pontos em cada semirreta para escrever dessa forma. Dessa forma aqui, né? Nós poderíamos ter essa situação em que o ângulo beta, que por exemplo é 140. Só para indicar isso aí, de fato a gente usa, assim como a gente usa para denotar plano, para denotar ângulo a gente usa muito as letras gregas, né, do alfabeto grego, né? Uma outra situação que nós utilizamos aí. O que é até interessante pensar, porque de fato inserir a região interna, né, para definir o ângulo, a região convexa ou côncava, faz até sentido por isso também, né? Porque aí as mesmas letras gregas que nós usamos para ângulo, para planos, né, para denotar planos, ou eventualmente semiplanos,
nós denotamos para uma região do plano. Que um ângulo vai ser uma região do plano, né? Em conjunto com as semirretas. Então, essas letras gregas aqui, elas acabam vindo a calhar também de uma certa forma, né? Faz sentido também utilizar essas letras, ok? Então, já vimos aí os conceitos aí de ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso. E já tínhamos visto ângulo nulo, ângulo raso, vimos o ângulo de uma volta. Quando o ângulo for maior do que o ângulo obtuso, porém menor do que o ângulo de uma volta, ele não recebe nenhum nome especial, né? Seria um ângulo desse tipo aqui, por exemplo, né? Um ângulo aqui, ó. Por exemplo, um ângulo de 300 graus, por exemplo. Então, ele não recebe nenhum nome especial, uma nomenclatura especial, tá ok? Só um comentário aí. Bom, um outro comentário, no caso do ângulo reto, né? Nós temos essa situação aqui, um ângulo aí formado por duas semirretas. Se nós pensarmos nas retas, isso nós vamos falar futuramente na playlist de Fundamentos de Geometria. Mas vamos já comentar isso aí também, porque a gente acaba utilizando também na geometria plana. Então, olha só, vamos imaginar que nós temos aqui uma reta R e uma reta S. Vou até apagar a setinha aqui para indicar que não é uma semirreta. E vamos imaginar que o ângulo que essas duas semirretas aqui, por exemplo, formam é 90 graus. Mas veja que esse é 90 e esse também vai ser 90. Porque este ângulo todo aqui tem que ser 180. Aí esse com esse também tem que dar 180. Então aqui também é 90. Então todos eles formam 90 graus. 90, 90, 90, 90. E com o total, 4 vezes 90 vai dar 360 graus. Que é a volta completa, né? Esse símbolo. Então essas retas, R e S, são ditas, né? São perpendiculares. Ok? Então essas retas são perpendiculares e nós denotamos essa da seguinte forma: R perpendicular a S. Nós usamos esse símbolo, né? Que é uma barrinha em pé assim e uma deitada. R perpendicular a S. Ok? Então nós vamos usar bastante isso aí. Outra coisa que queria comentar é o seguinte: quando duas retas são paralelas, nós vimos isso também, né? São paralelas. São retas coplanares, né? Retas do mesmo plano, que não se cruzam. Quando duas retas são paralelas, né? R e S, com R, né? Ó, R paralela a S. Vimos já essa notação, né? R paralela a S. Então nós convencionamos que o ângulo entre R e S é nulo, ou seja, 0 grau. Então, veja que nós extrapolamos até esse conceito de ângulo para retas que não se encontram, né? Então, duas retas, quando elas forem paralelas, mesmo não se encontrando, nós entendemos que o ângulo entre elas é 0 grau, o ângulo nulo, ok? Tudo isso nós vamos nos aprofundar aí na playlist de Fundamentos de Geometria mais para frente. Bom, um outro conceito importante que a gente tem que ver aí, que é o conceito de ângulos congruentes. Bom, ângulos congruentes, eu vou colocar entre aspas, seriam ângulos iguais. Mas por que entre aspas, né? Porque na geometria e em várias áreas da matemática aí, a gente entende que uma coisa só é igual a ela própria. No caso da geometria, em particular, nós só dizemos que uma coisa é igual a ela própria. Um ângulo, no caso, na verdade ele vai ser congruente, né, a um outro. Então, na verdade, esse congruentes aqui seria ângulos de mesma medida. Mesma medida. Então, por exemplo, né, se nós tivermos aqui o ângulo, duas semirretas, mesma origem, A, O e B, né? E aqui uma outra semirreta, que eu vou desenhar um pouco para baixo aqui, só para mudar a inclinação aqui. Agora aqui a nossa origem, vou colocar assim, C, D e E. Então, esses dois ângulos, digamos que este ângulo aqui, a medida do ângulo AOB, digamos que ela seja igual, agora é igual mesmo, porque é uma medida, né, um número, igual à medida do ângulo DCE. Imaginar
que esses dois ângulos eles têm a mesma medida. Essa medida aqui. Ok? Então, nessa situação, nós dizemos que os ângulos AOB e DCE são o quê? Congruentes. Observe que não é o mesmo ângulo. Então, esses ângulos eles não são iguais, mas eles são congruentes. E a notação para congruente é esta aqui. AOB é um símbolo de igual, só que com um tio em cima. AOB congruente ADCE. Note que quando nós falamos de números, né, nós dizemos, por exemplo, se temos um número aqui 1,49, né? Nós dizemos que esse número é aproximadamente igual a 1,5, arredondando com uma casa decimal aí. Nós usamos um pouco dessa notação às vezes, em algumas situações. Mas o correto é essa notação, ela se destinar somente à congruência. Tá? A congruência e reservar o seguinte, para aproximadamente igual, 2 tios. Então 1,49 é aproximadamente igual a 1,5. Notação aqui que seria mais correta para o aproximadamente igual. E essa aqui, congruente, ok? Então é um sinal de igual com um tio em cima. É o símbolo, né, de congruente. Símbolo para congruência, ok? Agora, note um detalhe também. Comentamos aí que congruente significa mesma medida. Não significa iguais. Mas e se esse iguais for sem as aspas aqui? Bom, aí nós também vamos ter uma congruência. Por exemplo, se nós tivermos essa situação aqui, O, A aqui, B, aqui C e aqui D, por exemplo. Né? Então, nessa situação, o ângulo AOB, por exemplo, aí nessa situação ele é igual ao ângulo COD. Por quê? Porque este A e esse B correspondem exatamente ao C e o D. O A corresponde a um ponto nessa semirreta, assim como o C. E o B nessa semirreta, assim como o D. Então, nessa situação é igual. Mas eles são iguais e também são congruentes. Então é interessante observar isso aí, que se dois ângulos são iguais, aí é o mesmo ângulo exatamente, né? São as mesmas semirretas, né? Aqui supondo que seja este ângulo convexo aqui, a mesma semirreta, se eles são iguais, então eles são congruentes. Porém, se eles são congruentes, não significa que eles são iguais. Né? Para eles serem congruentes, eles não precisam ser iguais, eles precisam ter apenas a mesma medida. Tá? Então isso é importante a gente ir brincando com esses conceitos para entender bem, né? Quanto mais a gente vai manipulando os conceitos, mais a gente vai fixando, entendendo melhor, né? Abstraindo melhor o conceito. Mais dois conceitos aqui. Conceito de ângulos consecutivos. Ângulos que têm apenas um lado em comum. Ok? E ângulos adjacentes são ângulos consecutivos cuja soma é um ângulo raso. Então, olha só, ângulos consecutivos seria essa ideia aqui, né? Nós temos ângulos consecutivos quando eles têm apenas um lado em comum. Então, no caso, esse ângulo aqui, O, A, B e C, né? Os ângulos A, O, B e B, O, C são consecutivos. Né? Veja que eles têm apenas lado OB, né? Comum. Apenas o lado OB é comum. Ok? Então esse lado aqui é comum. Lembrando que o ângulo ele é definido pela região interna também, né? Então esses dois ângulos são consecutivos, porque eles têm apenas o lado OB em comum. Note que se a gente pensar, por exemplo, né, no ângulo AOC, esse ângulo grandão, e o BOC, eles teriam esse lado em comum, mas eles também teriam toda essa região aqui em comum. Portanto, dentro desse contexto aqui, desse conceito, esses ângulos AOC, o grandão, e esse menor não seriam consecutivos. Então,
essa é uma vantagem da gente definir o ângulo como o conjunto das semirretas junto com o interior, que facilita a gente para definir ângulo consecutivo, não dá essa confusão aí dessa situação, né? Então, de fato, a gente fala em ângulo consecutivo. Quando a gente tem ângulos consecutivos, uma coisa interessante, a gente pode falar em soma de ângulos, né? Soma geométrica de ângulos, né? Então, quer dizer, qual é a medida, né? Qual é a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC? Olha que interessante. Qual é a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC? Vai ser exatamente a medida do ângulo completo AOC. Medida de AOC. Quer dizer, a ideia de soma de ângulos, né? Então, quer dizer, se nós somarmos este ângulo com este, vai dar o ângulo grandão, né? O ângulo maior, tá? Conceito de soma de ângulos, a gente não falou tão formalmente na aula de hoje, mas existe também esse valor, esse conceito de soma de ângulos, também diferença de ângulos. Esse tipo de conceito, a gente vai poder falar futuramente, quando a gente trabalhar em outro curso no nosso canal, um curso de desenho geométrico. A gente vai falar melhor desse conceito de soma de ângulos, transporte de ângulos, transporte de segmentos, enfim, toda uma parte de desenho geométrico. Bom, e ângulos adjacentes vão ser consecutivos, cuja soma é um ângulo raso, tá? Então, na verdade, vão ser ângulos consecutivos nessa situação aqui. Olha só, os ângulos, aqui estaria o vértice, né? A, O, A, B e C aqui, né? Então, os ângulos AOC, AOB e BOC, nessa situação, eles são adjacentes, né? Por quê? Porque eles têm um único lado em comum, que é o lado OB, portanto eles são consecutivos, e a soma deles é um ângulo raso, ou seja, este ângulo somado com este vai dar o quê? 180 graus, que é um ângulo raso, né? Então, quer dizer, se a gente chamar este ângulo aqui, poderia chamar dessa forma aqui também, né? Mas vamos chamar esse aqui de alfa e esse de beta, né? Então, alfa mais beta vai ser o quê? 180 graus, ok? Então, aí é o caso do ângulo adjacente. Então, o ângulo adjacente é um caso particular de ângulo consecutivo. É os consecutivos quando a soma dá 180 graus. Bom, pessoal, finalizando a aula de hoje, mais 3 conceitos envolvendo ângulos aqui. Vocês veem que essa parte de geometria é muito carregada de conceitos, né? Muitas definições, mas uma vez vocês entendendo bem essas definições básicas, né, que nós estamos passando, o andamento vai ficar muito mais fácil, né? E com o tempo, é claro que vão ser menos definições e a gente vai mais trabalhar mesmo exercícios e novas teorias aí, mas essas definições têm que estar muito solidificadas aí, porque elas aparecem em várias áreas aí também da geometria. Nós temos 2 ângulos. Nós dizemos que esses 2 ângulos, eles são complementares quando a soma deles é 90 graus, o ângulo reto. Suplementares quando a soma deles é 180 graus, ângulo raso. E replementares, né, que é um termo menos comum, mas quando a soma é 360 graus. Um detalhe aqui é que para nós falarmos em ângulos complementares, suplementares, replementares, os ângulos não precisam ser consecutivos. Então, eles podem ser complementares, suplementares, enfim, replementares, sem serem consecutivos. Então, no caso aqui, por exemplo, se nós tivermos um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60 graus, esses ângulos eles são complementares, tá? Porque a soma deles é 90 graus. Nós poderíamos ter também essa situação de um ângulo já formando 90 graus, aqui 40, por exemplo, e aqui 50 graus, também poderíamos ter. Aqui nós temos esses 2 ângulos, são complementares, mas nesse caso são complementares consecutivos. E nesse caso, complementares não consecutivos. Mas o que eu queria deixar claro é que essas definições, elas não exigem que eles sejam consecutivos. Pode ser uma coisa desse tipo aqui, tá? Suplementares, um exemplo de ângulos suplementares. Vamos desenhar separado também, ó. Aqui, por exemplo, 50 graus, né? E aqui 130 graus, né? Então, a soma deles dá 180 graus, né?
E replementares, vamos colocar um exemplo de replementar. Então vamos pegar um aqui de 90 graus e um outro de 270 graus. Então a soma desses dois ângulos dá 360 graus. Então também são replementares, tá? Novamente, podem ser consecutivos ou não. No caso da soma ser 180 graus e serem consecutivos, 180 graus consecutivos, né? Aqui, por exemplo, mesmo os números ali, 50 para cá e 130 para cá, aí eles são suplementares consecutivos, e no caso os suplementares consecutivos nós acabamos de ver, são os adjacentes, né? Então, no caso eles serem consecutivos e a soma ser 180 graus, a gente chama de adjacente. A gente acabou de mostrar essa definição agora há pouco, tá? Mas é um caso particular, eles não precisam ser consecutivos, tá? Então isso aqui é importante. Bom, com isso nós finalizamos a parte teórica aí da aula de hoje. Na aula que vem nós vamos continuar um pouco esses conceitos, né? E vamos nos aprofundando aí. Logo nós vamos entrar em partes bem interessantes aí. Acredito que vocês vão gostar bastante, que essa parte de geometria é muito interessante mesmo. É mais concreta, né, digamos. Bom, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!